Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje o assunto é super interessante, eu mesmo sou super interessado nesse assunto, que é como tirar a cidadania italiana. Aqui com a gente está o Rodrigo de Salvi, né, com esse sobrenome, tem alguma relação com a Itália. Ele é pai, né, de alunos aqui no Portinari e ele tem uma empresa de consultoria aí que ajuda as pessoas que têm o interesse em tirar a cidadania para facilitar todo o processo, né? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Robson. Bom, Rodrigo, antes de entrar no assunto aí propriamente dito, eu queria saber, você é italiano com esse sobrenome? Qual é a sua relação com esse país maravilhoso aí? Tá certo. Primeiramente, queria agradecer o convite da escola e de todos vocês da equipe aí, que é um prazer estar falando sobre o assunto que é realmente interessante. Bom, minha origem, eu sou neto de italianos e solicitei o reconhecimento, isso em 2015. E aí eu passei a ser o cidadão italiano desde da época, né? E é considerado como os direitos como se tivesse nascido na Itália, né? Então, por lei, eu sou italiano nascido na Itália e morando no Brasil. Então, automaticamente, meus filhos também foram reconhecidos, né? E aí tem toda uma história do passado, né, do meu avô, a viagem de navio, né, como a maioria, praticamente todos vieram. Aconteceu algumas, fatos interessantes e trágicos até, né? Minha bisavó faleceu no navio, teve que ser atirado ao mar por não existir geladeiras na época, né? E pela distância, aí isso está até relatado em livros do cartório. Consegui uma cópia, né, dessa documentação e é muito interessante saber. E eu imagino que até pela região toda aqui do estado de São Paulo, né, interior, isso tem uma incidência muito grande, né, dos imigrantes da Itália, principalmente. Você até citando esse caso que aconteceu aí na sua família, no dia que teve a reunião, né, de pais aqui que a gente conversou, minha esposa, né, até estava junto e ela comentou, né, que tem um parente dela que também veio, né, no navio Mafalda aí, que é super conhecido, também teve problema de saúde, etc e tal, né. E o seu processo, né, você estava até falando que você que entrou, né, com o seu processo. Então eu queria que você falasse como foi isso, mas não entrasse ainda nos detalhes, né, de como é tirar e como que surgiu essa questão de você abrir uma empresa, né, para prestar consultoria nesse tema. Não, bacana. É justamente por esse motivo, né? Foi a partir de uma principal, assim, quem deu o start nisso foi minha esposa. E aí, por que não, né, tendo o direito, né, dessa a cidadania, e aí a gente fez todo o processo necessário, né, com muito custo, né, de tempo e horas de estudo, mas é possível, assim, se fazer por conta, mas é um caminho bastante longo. E aí o motivo pelo qual eu entrei no ramo, né, foi justamente por isso. Depois que eu consegui a ser reconhecido, aí eu passei a ajudar bastante amigos aí com dicas, eu passei a ter muita procura desse tipo de trabalho. E infelizmente naquela época também eu fui, assim, a empresa onde eu trabalhava, infelizmente já estava em processo de venda e foi onde eu acabei, por que não a gente passar a ter um meio, né, de ganho e entrar no ramo realmente e ser remunerado por isso, né? De uma forma, claro que existem empresas bem maiores, tal, mas a gente, da maneira particular, aí vai conquistando o espaço, né, e caminho. Tenho referências aí já concluídas, está sendo muito, muito prazeroso. Excelente. Agora vamos entrar no tema. O meu sobrenome é Marques Ribeiro, mas o meu sobrenome era para ser Marostica. Italiano. Porque na tradição italiana tem a questão do filho pegar só o sobrenome dos pais, né? Então eu não, né, o meu pai trouxe o do pai dele, né? A minha avó é Marostica. Certo. No caso, na minha família,
é o meu tataravô que nasceu na Itália. Certo. Quem tem direito de tirar a cidadania? Tem a questão das gerações, até a quinta, até a terceira. Dá uma explicação em relação a isso. Não, tranquilo. Na parte da cidadania italiana, até o momento não existe limite de geração. Então é possível neto, bisneto, trineto, né? O pessoal costuma, sem problema algum, tataravô, né? Mas no nosso meio, né, de trabalho é chamado de trisavô. E daí tetravô, pentavô, né? Então não existe esse tipo de limite de geração para você solicitar o seu reconhecimento. Tá, Não então, existe. independente. Você teve na família, inclusive, né, pessoal, como que eu gostaria de ser, mas não sei se é. Então, quer dizer, não sei se a gente já pode entrar nesse sentido, a buscar informação na família mesmo. Tem que fazer a árvore genealógica, acho que é o primeiro passo, né? Conversar com sua mãe, com seu pai, e aí vai. Com a avô, com a avó, com tias, né? De mais velhas, no meu caso, minha mãe, né, teve... Meu avô teve minha mãe muito... Ele já tinha certa idade, meu avô já tinha 60 e alguma coisa. Então, minha tia tem uma certa idade e aí teve contato, né, com ele. Então, aí é onde já sabia a região que ele tinha nascido, né? No meu caso, tinha os documentos, né, alguma cópia, o que é necessário, principal, não sei se você já pode falar, que é o nascimento, né? Você ter a comprovação dele, né, onde ele nasceu, a região. Então, quem não tem, não tenho nada. E aí a gente tem esse trabalho que a nossa empresa presta, né? Que daí é outros setores, a gente já pode... Sim. Então, você pode, quando você estiver respondendo, você pode, se você quiser dar um spoiler, pode falar, depois a gente retoma. Bacana. E acerta tudo aí pro pessoal que está assistindo, tá? Maravilha. Você falou de região. Sim. Tá? Tem um caso do norte da Itália, da questão austro-húngara, tudo que não tem essa possibilidade, né? O que é isso? Quem não pode nesse caso? Infelizmente... Até hoje existe, assim, se os antenatos, né, que são os descendentes. Então, se ele nasceu na região que é chamada dos Trentinos, que pertencia ao Império Austro-Húngaro, na época, essa região não pertencia à Itália. Hoje, sim, essa região dos Trentinos pertence à Itália. Como era um direito que foi, vamos dizer, perdido, isso... passou a ser discutido na justiça italiana. Então, hoje eles buscam um critério, fazer via judicial, que é através de advogados, né, e usar essa jurisprudência de liberação e reconhecimento desse pessoal. E, poxa, não era mais... O povo era praticamente italiano, que morava na época, né? Então, infelizmente, hoje, infelizmente, fica difícil. Ainda não tem uma liberação para esse povo. Então, quem nasceu nessa região do Império Austro-Húngaro, realmente não há essa possibilidade, por enquanto. Eu tenho contato com advogados que, na verdade, já conversei com ele o ano passado. Ele disse que está em trâmite mas há muito tempo está em pauta essa discussão aí para libera ou não para esse pessoal. Então, o que eu tenho de informação hoje é que não é permitido ainda. Tá, então a gente falou da questão das gerações, que independente da geração a pessoa pode tirar, tem essa questão da região. Agora eu queria falar sobre os tipos de entradas, né, que a pessoa pode fazer, que tem a questão matrimonial, tem a questão de geração. Então, agora eu queria que você entrasse aí um pouco nessas questões aí, para a pessoa saber qual é o caminho, né? O caminho seguir, né? Existem 3 vias que eu chamo particularmente, 3 vias que a gente pode dar sequência, e aí cada uma tem a sua vantagem e a sua desvantagem. A primeira é via consulado. Via consulado, a vantagem, o custo relativamente, se você teria dos documentos,
E aí o custo do processo em si é baixo custo, vamos dizer. Mas o que é desvantagem dele é que você aguarda em média 12 anos para ser convocado. Então a gente se inscreve no consulado e só daqui 12 anos você é chamado para apresentar a sua documentação, a sua pasta. Então isso é o que realmente desanima muita gente, mas tem várias famílias, inclusive próximos, né, que foi chamado recentemente, né, estão sendo chamados agora depois de 12 anos, que a gente faz essa montagem da pasta, que é assim, é o mesmo tipo de documentos, serve para as 3 vias que eu vou dizer. Então, quer dizer, alterando um ou outro documento só. No caso, então, do consulado, demora 12 anos, aí tem a via administrativa na Itália. O que é administrativa na Itália? É você ir para a Itália e a despesa chega a ser similar à judicial, que é através de advogados, porém o prazo para finalização é mais rápido, é em torno de 90 dias. Eles solicitam pelo menos a sua permanência lá, porque você tem que comprovar residência lá e tem que ter essa disponibilidade de tempo também, né, para se manter esses 3 meses lá. E com isso as empresas de assessoria que a gente tem a parceria, eles fornecem a estrutura de apartamentos, né, de toda essa, mas a parte já de alimentação não. Então água, luz, internet e moradia sim, mas aí a parte de alimentação não. E então a vantagem é essa, de sair rápido, porque em máximo 90 dias você é reconhecido. Claro que atendendo a lei italiana, cumprindo todas as regras, né, necessárias aí. E por último é a via judicial, que é através de advogados italianos, com o qual a gente tem parceria também há muito tempo. É uma modalidade que tem aumentado cada vez mais, é o que eu tenho feito bem mais para o pessoal. Por quê? Porque não é em nenhum momento necessária a sua estada na Itália. Então você pode fazer tudo por aqui, fazendo uma procuração, né? A gente através de procuração para os advogados, onde ele representa em 100% do momento os descendentes na Itália. E aí o que, assim, perante ao prazo do consulado, é um prazo relativamente rápido, porque em média 2 anos você é reconhecido cidadão italiano. Então, assim, o tempo passa muito rápido, é relativo, né? Se fala 2 anos, nossa, mas você vê a pandemia já, 2 anos se foram, e aí realmente tem até um caso que eu dei entrada antes da pandemia, quando terminou a pandemia ele já foi reconhecido. Até durante a pandemia ele foi reconhecido. Bom, Rodrigo, então eu misturei os assuntos aqui, né? Então vamos recapitular aí. São 3 vias. Pelo consulado, a pessoa pode pegar o avião e ir lá para a Itália, só que tem que ficar um tempo. Isso. Né? E tem a questão judiciária. Onde que entra a questão do matrimônio? A questão do matrimônio, na realidade, entra lá em pessoas que eu posso tirar, né? Então, me fala um pouco dessa questão do matrimônio e a questão do filho. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma com 12 e uma com 7 anos. A minha esposa, a avó dela nasceu na Itália, é italiana mesmo. E como exemplifica, no meu caso, o que aconteceria aí? A minha consultoria é grátis. Para você. Eu vou deixar essa parte no podcast, Rafa. Eu juro que eu vou deixar na edição. Eita, nossa. Se pudesse, já falava antes para ele, né? E então, referente, no seu caso, perante a sua esposa, ok? Sim. Para você. Ou no caso de um cara que tem uma esposa, não seja, que tem uma avó, tem 2 filhas. Então, vamos citar o seu exemplo que você deu o start aí. E então, somente ela solicitando o reconhecimento, eu falo solicitando o reconhecimento porque também perante
as regras aí que tem de palavreados, né? Que não existe tirar cidadania, né? Não é um negócio... Então é por aí que a gente gosta de ir auxiliando aí quem está começando. O seguinte, então para ela solicitar, ela tem direito, é neta do italiano, e tendo os filhos menores, perante o processo é só anexar a certidão de nascimento deles, eles são reconhecidos automaticamente, e na maioria dos casos, que nem sem custo algum, os menores. E então, a partir do momento que eles são casados, né, comprovados com filhos, a partir depois do reconhecimento dela, a partir de 1 ano e meio dali, você pode entrar com um pedido de naturalização por matrimônio. E aí isso é via sistema consulado, Ministério do Interior, na Itália. Então, existe um processo onde... só que a partir de 2018 está sendo exigido o conhecimento com certificado e provas da língua italiana, a nível B1, que não é o nível básico, é um intermediário aí. Então, isso antes de 2018 não era exigido. Isso é o que mais está assim, freando um pouco o pessoal de pedir a naturalização. E o que é a diferença de naturalização e reconhecimento? Naturalização, você passa a ser italiano a partir da data do juramento que você tem depois de todo o processo. A partir dali que você passa a ser italiano, no seu caso. Já a sua esposa, a partir do momento que ela foi reconhecida com o pedido de reconhecimento, ela é considerada italiana desde o nascimento dela. E os seus filhos também, suas filhas. Entendeu? E você passa a ser italiano a partir do momento que foi julgado lá o processo no consulado. Não sei se eu... Não, tá claríssimo. Em relação à documentação, eu queria falar das vantagens, né, de você solicitar a cidadania, mas fala da documentação agora. Quais são a documentação básica aí que a pessoa precisa... Básica não, né? Porque são é a documentação correta, né? Que a pessoa precisa preparar para entrar com essa solicitação. Certo. Que nem no caso das vias. No caso do consulado e da via administrativa na Itália, são necessários o nascimento, o casamento e o óbito, desde o seu antenato, avô, bisavô, trisavô, nascimento, casamento dele ou dela, né, se é por via materna também. E aí vem, se for avô, aí o nascimento, casamento, se for o caso, óbito ou não, dos pais, nascimento, casamento de vocês. E precisa fazer a tradução desses documentos? Como que é o... Não somente a tradução, como a legalização, que é através de uma chamada apostila da Convenção de Haia, que é um documento, basicamente um selo que é anexado em todas as certidões, que é reconhecido em quem faz parte dessa Convenção de Haia nos países. Então é para identificação. Então chegou na Itália, tem que estar tudo apostilado, que é o chamado. E as certidões não são certidões simples, como a gente tem essa em casa quando recebe. É chamada de certidões em inteiro teor. Então é onde consta todas as informações que constam no livro de registro. Aquelas que são escritas no canto do livro. Então isso vai constar também os nomes dos avós paternos, avós maternos. Tem uma informação mais rica ali, que é inclusive necessária para a informação que a Itália necessita da sua comprovação de hereditariedade ali, porque basicamente você é reconhecido. Qual é a chance? Você tendo comprovado pelas certidões essa hereditariedade, baseado na lei, não tem muito erro. Aí sim entra as questões também, assim, você falou da tradução também, tudo tem que ser traduzido e apostilado. Então daí tem que traduzir, daí tem que apostilar a tradução também. Então é um processo que a gente faz, igual eu falei, esse pacote, esse kit de documentos serve para qualquer uma das 3 vias.
O que no judicial não é utilizado é o óbito. Eles não exigem o óbito. O óbito... vou fazer o judicial. Vamos pedir o óbito do italiano para, se você não tiver a origem dele, algum documento dele, o óbito serve para início de pesquisa da documentação dele. E em relação a vantagens agora? Tá. Né? A pessoa que está em dúvida e se tira ou não, né? Quais são as vantagens que a pessoa tira não, né? Solicita. Agora essa foi um aprendizado. Quais são as vantagens? As principais, né? Porque são várias. Quais são as principais? As principais são o direito, depois de reconhecidos, basicamente você tem os mesmos direitos de quem é nascido na Itália. Então você tem direito a morar sem prazo definido para ficar ou não, trabalhar, pode empreender também, pode abrir contas bancárias, isso lá no futuro, na frente, pode-se, claro, cumprindo determinadas regras, até sobre a aposentadoria. Aí a parte de vantagens, por exemplo, aeroportos e vistos. Em aeroportos, quem é reconhecido, quem é cidadão europeu e transita na União Europeia, entre os 27 países ali, ele tem uma fila exclusiva para os cidadãos, onde fila não existe, praticamente. Entendeu? Então, você não tem que ficar submetido a questionamentos, onde vai, até determinadas situações constrangedoras, né, em algum caso. Então, outro caso também de estudo, universidades têm acesso mais facilitado, tem disponibilidade de bolsas, né, que a União Europeia desenvolve. O custo para as universidades chega a ser até 3 vezes mais em conta do que para um cidadão comum. A parte de vistos que eu disse, se for viagens para passeio ou a negócios, que é máximo em 90 dias, não é necessário visto americano, que essa é uma baita vantagem, eu acredito, né, que ultimamente de viagens de turismo, né, principalmente aí nos pontos que a gente mais conhece aí dos Estados Unidos, e tem que se passar pelas entrevistas, né, do consulado americano, que quem já teve a experiência sabe que não é muito fácil. E aí você sendo um cidadão europeu, você não necessita o visto, juntamente com outros 32 países que os Estados Unidos não exigem visto, não tem exigência de visto. E com isso é um ganho muito grande. A parte de você tem alguns deveres também, né, que a partir do momento que você é reconhecido, você tem direito ao voto também. Eu já, inclusive, participei de votações, chega a cédula em casa para votação, você devolve, referendos, né? E acho que foram 2 vezes. E outras vantagens de trabalho, né? Oportunidades, você sendo cidadão europeu, com certeza as oportunidades melhoram aí determinadas grandes empresas que exigem. Isso você pode também, se você tem diplomas no Brasil de cursos, doutorados, mestrados, você pode convalidar isso para a Itália e passar, que você decidir a morar na Itália, né, na Europa, esses cursos passam a ser válidos lá também, né? Então você não é perdido. Puxa, eu fiz todo um investimento intelectual aqui no Brasil, depois decido morar, isso não é perdido. E então acho que esse é um dos são os principais aí, né? Eu acho que o pai que quer ir para Disney, né? Um filho, ó, e pode tirar a cidadania, aproveita, hein? Olha só. Você tocou num ponto importantíssimo aqui, que eu vou fazer uma propaganda do Portinari. No ano que vem vai ter uma grande novidade, né, que já foi implementada esse ano, que é a criação do Departamento de Internacionalização de Currículos. Então, o seu filho que deseja estudar em alguma universidade,
né, fora do país, aqui a gente vai conseguir dar todo o suporte. Tá? Desde até para a preparação para as provas, então vai ter simulados, ter uma plataforma online onde o aluno vai poder consumir todo o conteúdo ali, e tem várias outras novidades aí que você vai poder conferir no ano que vem, em 2022, e não é só para o ensino médio não, tá? Ensino fundamental ali, desde a oitava, nona, desde o oitavo e nono ano, os pais já vão poder entrar, né, com essa solicitação aqui dentro, que vai ter o professor Will, que vai coordenar, e ele vai trazer todas as informações necessárias, tá? Então, ó, é uma super novidade para o ano que vem. Tem a questão de ir para a Itália. Quando que compensa ir para lá? Quando que assim, não vou contratar uma consultoria aqui, vou lá para a Itália e vou resolver. É só a questão do tempo? Teoricamente sim. O que eu acho mais arriscado, né, é uma situação onde a gente chegou, no caso foi o caso, mas você tem que ter uma boa pesquisa dos profissionais que você queira ou não, você tem que contratar algum assessor lá para te acompanhar, ou porque se você não domina, tá certo que o italiano, né? Se você não domina muito a língua, né? Você tem que estar com alguém mais da área lá. Mas é possível a pessoa ir, mas esse é o principal problema, que infelizmente existem casos de profissionais inidôneos aí, né? Que infelizmente pessoas acabam, não deixa de ser um sonho, né? De ser reconhecido. E isso que a gente busca demonstrar e ajudar com a assessoria da nossa empresa para tornar isso um pouco mais prático para eles, né? E aí para as pessoas que têm interesse. E aí outro caso é essa disponibilidade, né? De ficar em 90 dias. Acho que é para poucos, né? Essa possibilidade, mas não é impossível. Mas aconselho, tiverem interesse, dúvidas, né, a gente está à disposição para... Sim, no finalzinho você vai deixar seus contatos, a gente vai colocar na descrição também do vídeo no YouTube. Aliás, inscreva-se no canal do Portinari no YouTube. E acompanhe também os outros podcasts, né? Tem a playlist lá, você pode rever os que já foram gravados. Em relação ao tempo, então eu entrei com pedido, acertei toda a documentação, etc. Qual é a média de tempo que tem levado aí? São 2 anos? Porque tem pessoas que eu já ouvi dizer que demorou 12, 15 anos para sair. Né? Qual que é a média aí pela sua experiência? Esse é devido à diferença da via que você está utilizando. No caso do consulado, via consulado, realmente só para você ser convocado, e aí leva média de 12 anos. E aí eles pedem mais, acho que a partir de lá mais 1 ano, 6 meses para eles avaliarem. Isso é para entregar a sua documentação e depois mais uns 6 meses para assim julgar e dar o parecer. Então o que demora é para você ser convocado. Só convocado, isso. Só para você estar lá na fila. Depois que você entra com a documentação, teoricamente não demora muito tempo. Não demora muito tempo, não. Então, isso é a jurisprudência, inclusive, da via judicial, que hoje é mais usada. A jurisprudência é como é chamada? Contra a fila do consulado. Fala assim, Robson, eu escrevi o Robson no consulado, ele não pode aguardar 12 anos e a gente vai então em um processo judicial, o qual, esse sim, em média de 2 anos, você está com a audiência julgada, já julgado procedente ou não, assim, por competência dos advogados e pela análise que toda é feita previamente de toda a documentação antes de ir para a Itália. Não existe nas nossas mãos nenhum caso que teve negativa, entende? São todos procedentes, e porque a gente faz um bom filtro das necessidades de retificação de documentação ou não, os dados que de repente possam estar incorretos nas certidões. Então é feito um critério, uma análise muito profunda nessa análise, a gente chama de pré-análise, para aí sim traduzir e apostilar, fazer você ter economia o máximo possível, gastar o seu dinheiro corretamente, né? A gente
devido a alguns erros que eu já ouvi, bruscos aí, não tem essa necessidade. Então, somente depois que o documento está na Itália que você faz, inclusive, o pagamento inicial para o advogado. Então, é super de confiança, empresa muito boa. E o tempo já lá da administrativa na Itália, esse sim é o julgamento em 60 dias. Esse é rápido, só que é a necessidade de ter que aguardar lá. E o consulado 12 anos e o judicial média de 2. Então, a pessoa entrou com o pedido, foi aceito, qual é o documento que a pessoa recebe para... Foi aceito. Isso é feito depois ele recebe uma comunicação que ele foi reconhecido, que é o resultado da audiência, no caso do judicial. Aí, após isso, a finalização da audiência, o que é feito? Os advogados, com todas aquela documentação que a gente montou, a pasta sua, ele vai até o comune do seu antenato, onde ele nasceu, e fala para transcrição desses documentos. O que é isso? Chega para o oficial do comune, né, um determinado, e ele vai fazer o registro do seu nascimento, do seu casamento, nesse comune. Então, daí você passa a ter uma certidão italiana de nascimento e de casamento. Esse é o documento de comprovação da sua cidadania. Já o passaporte é um documento de viagem, que é só possível após essa transcrição, realmente. Que aí sim, com esses documentos transcritos, você agenda. Aí o passaporte é pelo Brasil. Você faz um agendamento via consulado, que é por videochamada, inclusive, que é o próprio italiano que faz o italiano reconhecido, né, chamado italiano, que faz esse agendamento. Já quem vai para a Itália tem a condição de, aí sim, como está presente, e ele vai até a jurisdição onde apresentar essa documentação, né, após reconhecido, e aí já dá entrada nos documentos dele, no passaporte, inclusive a carteira de identidade, que é italiana, que já faz todo um pacote dessa assessoria que é feita. Já o consulado, depois de julgado, ele já faz também essa emissão, e aí você pode agendar ali também diretamente para solicitar esse passaporte. Essa certidão italiana, no caso, pelo consulado, é o consulado que envia daí a sua pasta para o comune. Isso que demora também. Esse prazo que eles pedem de 6 meses, que é o prazo de transcrição, que daí seu documento vai para a Itália, realmente, o físico. O consulado daqui envia para o comune da Itália, registrar eles lá, e aí vem esse documento necessário para daí você dar entrada no passaporte. Tá, perfeito. A gente já está encaminhando para o encerramento Bacana. do podcast. Agora a pergunta que eu tenho certeza que é a mais importante, que está todo mundo se perguntando ali, qual é o custo para essa brincadeira toda aí, para eu tirar todo e entrar com o processo. Bacana. A média do custo, quanto que a pessoa gasta aí? A média, eu confesso que nem via consulado, o custo que igual eu te falei, a montagem na pasta é similar para os 3. Então, via consulado, o custo que ele vai ter é a taxa do consulado lá em torno de 300 euros. Agora, para a montagem da pasta e confecção das traduções, né, e montagem, isso ele vai em torno de 1.500 euros, mais ou menos. O meu serviço, a emissão dos a sua empresa faz esse trabalho de tradução? Faço também. Tá. A gente tem todas as parcerias, os braços na Itália que trabalham nesse sentido de buscas. Inclusive, é uma dos itens que a gente faz, né? O meu orçamento é composto em pesquisa, busca, montagem da pasta e aí assessoria para advogado ou para a Itália. Então, são isso que compõe. Um custo médio para o judicial ou para a Itália em torno de 5 a 6 mil euros. Esse é o básico do pacote aí depende
se você vai necessitar de uma pesquisa para encontrar o documento do antenato, né? Então é um custo diferenciado, não é assim, proporcionalmente ele é o mais importante, por isso é o mais, né, um pouco mais alto a situação, mas é o que muda aí esse valor que fica na média mesmo de 5 a 6 mil euros. Mas para cada caso é um caso, porque depende de número de requerentes. Para um requerente, né, é diferente e não sei se há tempo ainda, é muito importante no caso do informar da via judicial a vantagem que você pode incluir se você tiver 10, 15 parentescos de primeiro grau, a gente pode incluir num único processo. Então, quer dizer, esse valor, é claro que vai aumentando, mas não vai dobrando. Para um é 5, para 2 é 10, não. Ele é proporcional e aí isso pode ser rateado por todos. Então, torna-se por isso que está sendo muito bem aceito essa modalidade, essa via, devido à facilidade de rateio, de custo por pessoa e por requerente, que fica bem interessante. Ótimo. Bom, Rodrigo, agradeço a sua presença aí, sua disponibilidade para falar de um tema muito interessante aí, apresentou todos os passos, né? Como que a pessoa interessada encontra a sua empresa? Qual que é o nome? Certo. Instagram? Pode deixar o seu contato aí. Bacana. As 3 vias mais usadas aí seria o site, né? Que é o www.desalvecidadaniaitaliana.com.br. O outro é o Instagram, que é o @desalve_cidadaniaitaliana.com.br. E aí o meu telefone WhatsApp, ligado 24 horas, e é o DDD 19, é o 99776-3025. E você atende, não precisa ser de Limeira, né? Não, eu tenho inclusive clientes aí do Paraná e os mais distantes aí na região de São José dos Campos, estado de São Paulo todo, e aí a gente tem acesso a essa. Só determinado, assim, o foco meu é o consulado de São Paulo e de Curitiba, mas se tiverem outras situações a gente consulta e não muda muito aí. Tá bom. Bom, obrigado. Tá? Bom fim de ano para você aí, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muito obrigado, né? Esperamos seus filhos aqui em 2022. Tá? E para você que tá aí, inscreva-se no canal, né? Já fiz essa solicitação que em 2022 a gente vai publicar muita coisa no YouTube. E mande também a sua sugestão, né? Pode ser aí pelo próprio canal, né, do YouTube, pode ser pelo CLESAP, né, pode ser pelo e-mail da comunicação, por onde você achar por onde for mais fácil para você. Você pode mandar aí a sugestão de assunto ou de pessoas, né, para participarem aí do podcast, tá? Também desejo você um ótimo fim de ano, um ótimo 2022 e até o próximo podcast, tá? Abração para vocês todos.